Graça e paz, igreja. Bom dia. Vamos orar então, nos colocar diante do Senhor nessa manhã juntos. Senhor nosso Deus e Pai, reconhecemos quem o Senhor é nessa manhã, Deus. O Senhor é um Deus santo, um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus todo-poderoso, que faz todas as coisas para a sua própria glória e faz todas as coisas para o nosso próprio bem, para o bem do seu povo e para que Cristo seja exaltado acima de tudo. Aquele que veio, viveu uma vida perfeita no nosso lugar, morreu a nossa morte e ao terceiro dia ressuscitou triunfante sobre o pecado, sobre a morte e hoje temos esperança, Deus. Ó Pai, clamamos em relação aos nossos líderes, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos, Deus, nossos líderes políticos, também na área da saúde, especialmente, Pai, que passa por um momento de um desafio grande, de como lidar com o vírus, e pedimos, Deus, sabedoria, pedimos que o Senhor os guie e os dê direção para tomarem as decisões certas, Deus, e a fim de que possamos viver uma vida mansa, tranquila e submissas às nossas autoridades, a fim de que a Tua palavra, Deus, seja pregada, que as igrejas possam receber visitantes, receber pessoas que não ouviram o Evangelho, Deus, e que a Tua palavra possa ser exposta, pessoas possam crer e experimentar, Deus, daquilo que nós experimentamos, Deus, de sermos chamados filhos de Deus. É isso que nós clamamos, Deus, nessa manhã, e no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bom, o texto de hoje, como eu falei, eu vou dar o devocional lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12, e eu li uma frase faz 2 dias que foi bem impactante para mim, do pastor Kevin DeYoung. A frase, eu traduzi ela livre aqui, né? Mas basicamente a frase é mais ou menos assim: se a Igreja de Jesus Cristo não está no negócio de ajudar pessoas a morrerem bem, então eles perderam de vista o Evangelho. Então, essa frase aqui dele argumentando o seguinte, né? A Igreja de Jesus Cristo está nesse negócio, ou tem essa função, né? De ajudar as pessoas a morrerem bem. E se isso não está acontecendo é porque a Igreja perdeu de vista o Evangelho. E essa frase me impactou bastante porque a gente vê hoje uma cultura e até mesmo certo nível, né, nas igrejas, uma certa aversão, né, a esse tipo de coisa, né. A gente, ao cristianismo, a Igreja de Jesus, na verdade, está nos equipando para a eternidade, para encontrar o Criador, né, para morrer e estarmos com Cristo para sempre. Isso é uma realidade, né. Eu e a Giovana, a gente tem ouvido, né, o livro O Peregrino, mais uma vez. Eu já li ela também, mas a gente tem ouvido esse livro como audiobook, né? Até como uma tarefa minha no seminário, mas tem sido muito bom para nós exatamente também por isso. Para aqueles que não leram ainda, o Peregrino ele narra a história do cristão, que ele sai da cidade da destruição e ele vai rumo a Sião, né? Ele vai rumo à cidade do seu Senhor, né? Ele vai rumo à sua nação, né? E é interessante que não demora muito para o cristão encontrar barreiras, obstáculos, né? Indo para esse lugar. Mas é interessante também que ele não demora muito para ele
perder o fardo, por exemplo, né? Se converter, né? Ele, logo depois que no capítulo 4 ou 5, ele já encontra a cruz, né? Perde o fardo, o anjo dá para ele aquele selo, né? De que significa o quê? Que ele foi salvo, de que agora ele está garantido, né? Que ele vai chegar lá na, na casa celestial. Mas é interessante que depois que ele recebe isso, ainda existe um trecho muito grande do peregrino que narra essa luta dele e essa briga dele para chegar em Sião. Então, hoje a gente às vezes vê um cristianismo assim, a pessoa se converte e agora eu me converti, então eu vou viver minha vida normal e quando eu morrer vou para o céu. Mas a gente vê no cristão um modelo um pouco bem diferente nesse sentido, né? Ele, na verdade, ele está perseguindo Sião. Ele está indo atrás de Sião, porque ele é o quê? É um peregrino. E é um pouquinho do que a gente vai estar falando hoje lá em 1 Pedro. Então, 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 e 12, diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então esse trecho aqui, no versículo 11, ele começa a segunda grande parte de 1 Pedro, né, da estrutura da carta. Na primeira parte, Pedro estava falando mais da questão teológica, ele estava expondo para nós o Evangelho, né? E agora ele vai começar a aplicar nessa segunda parte o Evangelho para nós. Quais são as implicações daquilo que nós cremos, né? Então não podemos esquecer que esses indicativos, né, essas ordens, vêm depois daquilo que nós já ouvimos, né, já cremos do Evangelho, né? E voltando um pouquinho aqui no capítulo 1, versículo 3, né, esse trecho aqui é muito, muito rico a gente relembrar essas verdades, né? Eu vou reler um pouquinho para os irmãos aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível ou indestrutível, né? Sem mácula, sem mancha de mal, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Imarcessível, que não murcha, né? Não perde o seu valor com o tempo, e reservada no céu para vós outros. E aqui o tempo perfeito indica que essa herança, né, já foi colocada em um lugar seguro e lá permanece, não há como perdermos, né? Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então aqui, significativo que Pedro falando dessa herança, né? Que no versículo 1 aqui ele vai falar que também somos exilados, né? Peregrinos. E então é significativo essa ênfase que Pedro dá na teologia que nós abraçamos, porque essa teologia que na verdade vai nos direcionar na nossa prática. E aí ele dá a primeira ordem aqui para nós no versículo 11. E ele começa com amados, né? Amados. Então a gente vê que essa exortação flui não só de um apóstolo, mas de um apóstolo que se preocupa com os seus, com aqueles que ele lidera, né? Com a sua igreja. Ele ama essa igreja e se importa com eles. Então ele chama de amados, né? E aí ele diz: exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Então, peregrinos e forasteiros é uma característica do cristão. Ele é um peregrino, ele é um forasteiro. E aqui forasteiro, acho que a palavra mais precisa seria, na verdade, exilado, né? O status do cristão como residente temporário em um mundo que não é a sua casa, pois seu verdadeiro lar é o céu. Então é uma pessoa que ela mora em um outro país, por exemplo, e vou dar o meu exemplo, acho que é um exemplo interessante, que um paralelo interessante, porque
Basicamente significa aqueles que residem como estrangeiros, né, num outro local. Então, por exemplo, eu sou brasileiro, tenho um passaporte brasileiro, estou aqui nos Estados Unidos, eu não sou considerado cidadão aqui, eu estou por um tempo somente aqui, e então é esse mesmo conceito que Pedro está dizendo aqui, né? Eu estou aqui por um tempo determinado, não sou considerado cidadão, mas eu sou considerado um estrangeiro, né? Tenho um tempo de permissão que eu posso ficar aqui como um estrangeiro, mas eu vou voltar para o meu país, no caso o Brasil, pois eu sou um cidadão, eu sou um brasileiro, né? Eu tenho um passaporte do Brasil, né? Então eu vou voltar para o Brasil. Então é essa ideia. Eu estou temporariamente no local, fazendo esse paralelo, e vou voltar para onde é o meu verdadeiro lar, para onde eu realmente tenho a minha casa, né? E nesse sentido, então, isso se aplica a todos os cristãos. Cada um de nós estamos hoje, né, num local que não é a nossa casa, não é nosso lar, para aqueles que abraçaram a Jesus, né, como Senhor e Salvador. E por um tempo, é só por um tempo, e estamos indo para o nosso lar, né, para nossa casa realmente. E aí Pedro flui, né, de quem nós somos, né, daqueles que abraçaram o Evangelho, creram no Evangelho, receberam essa promessa, essa herança, né, que não podemos perder, que é imarcessível, que está reservada no céu para nós. E nós, esses que têm isso, né, por causa de quem nós somos, devemos nos abster das paixões mundanas, das paixões carnais, né, e continuamente é o que ele diz em seguida, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, por causa de quem nós somos, porque somos peregrinos, porque estamos peregrinando para a cidade celestial, então devemos nos abster dessas paixões carnais, né? Então, nós não simplesmente mortificamos nossa carne porque porque Deus disse para mortificarmos, sim, também, mas também, principalmente, porque nós somos peregrinos, somos cristãos, não somos dessa terra, então não tem por que nós usufruirmos daquilo que é dessa terra, né, de maneira última, né, de maneira plena. E então essas paixões carnais fazem guerra contra a nossa alma, né? E baseado nessa ordem, nós podemos inferir algo muito importante, irmãos, que não é impossível resistir às paixões mundanas. Então, Pedro dando essa ordem para nós, de que nós devemos nos abster, significa o quê? Que nós podemos nos abster, né? Porque tem alguns aí que argumentam nos dias de hoje que não se é possível resistir aos seus desejos, por exemplo, né? Pelo contrário, essa ordem de Pedro implica que conscientemente nós podemos sim resistir a esses desejos. E que desejos seriam esses? Esses desejos estão muito ligados com as obras da carne, que Paulo falou lá em Gálatas, né? Deixa eu listar para vocês alguns aqui, né? Imoralidade sexual, idolatria, ciúmes, iras, invejas, bebedices. Então aqui um pouco dessa lista, né, das obras da carne. E esses desejos, então, eles são possíveis de serem resistidos. Não, pelo contrário, Pedro diz, né, que nós devemos sim resisti-los, né, porque eles fazem guerra contra a nossa alma, né. E um texto que veio à minha mente quando eu lia esse trecho é Romanos 8,13, né, que diz assim: porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então esse trecho de Romanos fala que se nós vivermos segundo a carne, ou seja, se nós não nos abstermos das paixões mundanas, nós estamos caminhando para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarmos os feitos do corpo, certamente viveremos, né? Então a gente vê os dois lados aqui, né? E aqui algo interessante, ligando aqui com o peregrino, é, por exemplo, estando em São José dos Campos, né? Tem a Dutra, tem um lado que vai para São Paulo, um lado que vai para o Rio. Então, se alguém, vamos considerar aqui que São Paulo seja
vamos supor que seja a Terra Celestial lá, é o nosso alvo, para onde a gente deve ir, né? Só uma suposição, tá? E o Rio de Janeiro seja, por exemplo, a morte, o inferno, né? Então, se você é um cristão, você é um peregrino, você está peregrinando para São Paulo. Ou seja, você está se abstendo das paixões mundanas. E cada vez que nós nos abstemos das paixões mundanas, nos tornamos mais santos, estamos se encaminhando rumo a São Paulo, pela Dutra, né? Agora, se você no meio do caminho, você peca, enfim, você, como nessa trecho de Paulo, basicamente você está caminhando para o lado oposto, está caminhando para o Rio de Janeiro, né? Então, por mais que alguém se diga cristão, o que Pedro está argumentando aqui para nós é que a característica principal desse cristão é que ele é um peregrino. Ele vai peregrinar para a terra dele, né? Então, se esse peregrino ele não está se abstendo das paixões mundanas, ele está pecando, por mais que ele diga que ele é um cristão, a vida dele tem dito o contrário. Ele não tem se abstido, né, dessas paixões mundanas. Então, por mais que ele diga que ele está indo para São Paulo, ele vai acabar no Rio. Ele vai acabar no Rio, porque é isso que a palavra de Deus diz. Que ele tem praticado, ele tem vivido, né, de maneira totalmente desconexa daquilo que ele fala. Então, é significativo isso, irmãos. Se viver de segunda carne, caminhais para a morte. Está indo para a morte, você vai morrer. Porém, se pelo Espírito mortificar dos feitos do corpo, certamente vivereis. Essas paixões mundanas, elas fazem guerra contra a nossa alma, né? Continuamente fazem guerra contra a alma. Por quê? Porque ela faz um dano para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Deus, né? A gente não ora mais com tanto prazer, não encontramos mais tanto prazer no Senhor, por causa dessas paixões carnais, né? Então, é algo que nós devemos temer e sim nos abstermos totalmente dessas coisas. E o segundo trecho mostra a ordem positiva de Pedro no versículo 12, né? Se nós não devemos nos abster das paixões mundanas, o que devemos fazer então? Versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, mantendo exemplar o vosso procedimento. Isso é, de novo, a gente está caminhando para, fazendo essa analogia, né, caminhando para a cidade celestial. Se estamos caminhando para a cidade celestial, estamos em santificação progressiva, né? Estamos a cada dia mantendo exemplar o nosso procedimento, cada dia mais, né? E é um comportamento diário, né? É isso que Pedro está falando. Ele falou no capítulo 1, versículo 15, ele usa essa mesma palavra procedimento. Veja comigo, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornar-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Então, Pedro já deu uma boa dica do que esse procedimento significa, né? E a gente também poderia fazer o paralelo desse procedimento, desse positivo, né? Com o fruto do Espírito, né? Isso também, né? Então, e onde esse procedimento deve ser cada dia, né? Visto, né? No meio dos gentios, né? E dos gentios aqui são tratados como incrédulos, né? Pedro está falando que esses gentios, não gentios de maneira geral, mas dos não crentes, né? Daqueles que não conhecem o Senhor. Então, no meio dos gentios devemos manter essa vida de comprometimento com o Senhor, essa vida de obediência à palavra de Deus. Uma vida cristã de procedimento exemplar, mesmo diante da acusação falsa, pode ainda resultar na salvação dos incrédulos. Esse seria um resumo desse versículo 12, né? Então, mesmo diante, irmãos, de pessoas más, de pessoas que falam coisas, mentiras sobre nós, né? Que inventam males sobre nós, mesmo diante dessas pessoas, Deus nos chama a mantermos nossos procedimentos de maneira exemplar, porque esse procedimento será um instrumento, uma forma que Deus vai usar para trazer essa pessoa para Ele, né? Para que ela reconheça pela sua boa obra, né? Pela forma como o Senhor tem agido na sua vida, de que o Senhor é Deus, né? De que o Senhor
existe, né? E está, e é um Deus que se preocupa também com ela, né? E então um incrédulo que se converte, que se converteu, vai glorificar a Deus pelas suas boas obras. É o que a gente vê no finalzinho do trecho aqui, né? No versículo 12. No meio dos gentios, para que naquilo que falo contra vós, outros como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Dia da visitação aqui eu creio que seja o julgamento, dia do julgamento, dia final, né? Em que nos colocaremos diante do Senhor para sermos julgados de maneira recompensatória, mas julgados. E nesse dia, o incrédulo, aquele que viu, né, que se converteu ao Senhor por meio das suas boas obras, que ele viu suas boas obras, ele vai dar glórias a Deus, dar graças a Deus, né? Por isso, pelas essas boas obras como instrumento usados por Deus para que ele seja salvo, né? E sabemos que é Deus que tem operado essas boas obras em nós, né, irmãos? Então esse é o trecho do devocional de hoje. Então um resumo seria basicamente o seguinte: cristãos vivendo em uma sociedade incrédula devem se abster das paixões carnais. Nós, né, cristãos vivendo em uma sociedade incrédula, devem se abster das paixões carnais. E não só isso, devem continuamente manter comportamento exemplar para que os descrentes sejam salvos e Deus seja glorificado. Amém? Vamos orar? Pai amado, te bendizemos essa manhã, Deus, mais uma vez. Reconhecendo a Tua palavra, Deus, que nos dá esperança, que revela o Teu Filho Jesus Cristo, que fez uma obra perfeita em nosso favor na cruz. E nos aponta, Deus, e nos diz verdade de que nós somos peregrinos, somos exilados nessa terra, Deus, e estamos peregrinando, Deus, rumo ao nosso verdadeiro lar, nossa verdadeira cidade, Deus, nossa verdadeira casa. Nos ajuda, Deus, a nos abstermos, Pai, das paixões mundanas, das paixões carnais, Deus, que fazem guerra contra a nossa alma, Pai. Nos ajuda, Deus, a vermos quem nós somos, a vermos o que Cristo fez por nós, Deus, ao status incrível que Ele nos concedeu, Pai, aos privilégios que Ele nos deu, à herança que nós recebemos, Pai. E ao contemplarmos quem nós somos, Deus, nós possamos viver de maneira que te agrada, viver de maneira obediente à Tua palavra, viver de maneira que glorifique ao Senhor diante de uma geração, diante de pessoas que não conhecem o Senhor, pessoas incrédulas que muitas vezes vão sim nos fazer males, vão falar mentiras contra nós, mas que o Senhor, Deus, nos sustente diante de todas essas situações, a fim de que pessoas conheçam o Senhor, pessoas através das nossas boas obras, ó Pai, possam conhecer o Senhor. E só sabemos que é por misericórdia do Senhor que o Senhor opera essas boas obras em nós e as usa, Pai. Pois sabemos que somos pó, que não teríamos parte do Senhor se não o Senhor não tivesse vindo até nós, Deus, e nos amado, Pai, e agido para nos salvar. Te bendizemos neste dia e clamamos, Deus, nos ajuda. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Bom, irmãos, como eu falei aqui no começo, hoje é um dia legal aqui, estou empolgado, não só por aquilo que a gente viu aqui agora, com certeza acho que isso que mais nos encoraja, né? Vivemos de maneira que agrada a Deus, mas também hoje
vai fazer calor aqui. Já faz tempo que ontem eu senti um pouco do calor, hoje de novo vai fazer calor aqui, então aproveitar um pouquinho isso porque essas pequenas coisas a gente sente falta. E eu sinto falta bastante do calor daí. Mas hoje vai fazer calor aqui bem mais do que aí, eu acredito. Difícil, mas não impossível. Amém, Gleice. Amém. Amém, Helena. Pode deixar, Josi. Vou mandar um beijo pra Giovana, sim. Graças a Deus pela obra de Cristo. Carlos. Bom dia, irmão. Amém, Matias. Tenha um bom dia. Um abraço. Amém, Finha. Um abraço, Pedrão. Fica com Deus, cara. Tenha um bom dia. Bom, irmãos, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu vou pro escritório e tô começando um novo semestre aqui. Na semana passada, essa semana começa oficialmente o semestre. De nada, Elaine, é um prazer. Deus abençoe. Um abraço, Andréia. Maria do Carmo, tá esfriando aí então? É, aqui tá esquentando. O culto aqui, Carlos, vai ser essa semana, no dia 31. Ainda não tivemos culto, primeiro culto. Vai ser essa semana. Algo interessante é que eles estão fazendo 3 públicos diferentes para culto. É o culto da família, daqueles pais, né, e filhos. E aí estão dividindo, né, colocando espaço entre cadeiras, né, deixando um vão entre cadeiras, porque as pessoas sentem com bastante área, né, para poder ter bastante espaçado, né, entre as pessoas e diversos horários diferentes, né? Então um público é esse família, um é solteiros, né, e pessoas de baixo risco, que é um culto seria um culto de baixo risco, né? E também um culto de alto risco, que é um culto que aí são idosos, né, que cada um deles num lugar diferente. Então, esse culto de alto risco é um culto que vai ter mais precauções, uma série de requisitos para poder participar do culto. Então, dessa forma como eles estão conduzindo aqui, né? Mas eu conto para você quando acontecer. Vai ser no dia 31 agora. Precisa dar um trato no cabelo, né, seu João? Aqui é a Giovana que corta meu cabelo. Um abraço, Abília. Fica com Deus. Fala, Dimas. Tudo bem? Amém, Damas. Deus nos capacite, né, a vivermos como peregrinos. Amém, Maria do Carmo. Bom, irmãos, vou ficando por aqui. Vou pro escritório daqui a pouquinho e, como eu falei, tô começando um semestre novo no seminário. Começa essa semana, essa quinta-feira. Então tô bem empolgado aí para esses novos conteúdos. A gente passa às vezes 3, 4 meses estudando o mesmo assunto, né? Então quando a gente vai para algo novo, não necessariamente é algo novo, né? É simplesmente um novo passo, né? Que usa as ferramentas do passo anterior, né? Então esse semestre eu vou estar estudando leitura em grego, leitura em hebraico e teologia sistemática 2. Então, alguns temas bem interessantes, cristologia, estudo sobre a doutrina de Cristo, né? A questão da justificação, né?
e uma série de temas muito interessantes. Então, esteja orando por nós também e vamos orar, né, pelo nosso país, pelo Brasil, pelas autoridades, pela aqueles que trabalham na área da saúde, né? E, de novo, manter o nosso procedimento de maneira que agrada a Deus e não ceder às paixões carnais, viver como peregrinos, porque nós não somos daqui, né? Estamos peregrinando rumo à nossa cidade celestial, né? Amém, irmãos. Grande abraço, fiquem com Deus, tenham um bom dia. Um abraço.